Olá pessoal, sejam bem-vindos. É um prazer estar com vocês aqui. Meu nome é Thiago Salles, eu sou engenheiro agrônomo. Trabalharemos juntos as disciplinas Associativismo e Cooperativismo. E nessa segunda aula apresentaremos a constituição de associações e as bases norteadoras para o cooperativismo. Nessa unidade iremos abordar o conteúdo das aulas 4 e 5 do caderno didático. Para melhor entendimento, será necessária a leitura detalhada do material, a realização das atividades práticas e as atividades da sala virtual. E não se esqueçam, as dúvidas podem ser postadas em nosso fórum de discussão. Então vamos começar? Bem, começaremos pelo objetivo de nossa aula, que é apresentar alguns tipos de associações e os procedimentos necessários para os grupos de pessoas se organizarem e fundarem as suas associações. Na aula anterior vimos que, de forma geral, o associativismo compreende a todas as iniciativas por meio do qual um grupo de pessoas e instituições busca realizar determinados interesses comuns, sejam eles econômicos, sociais, políticos ou culturais. Sendo assim, existem vários tipos de associações que são classificadas em função das atividades e seus objetivos principais. Nessa aula, vamos enumerar apenas as associações mais comuns. Então vamos lá. As associações de produtores rurais são constituídas pela união de produtores rurais, cujo objetivo é identificar os esforços e ações dos agricultores e seus familiares, em benefício da melhoria do processo produtivo e da própria comunidade às quais pertence. Visam desenvolver projetos de produção, defender os interesses dos associados e prestar assistência técnica aos próprios produtores. Já a Associação de Beneficentes de Assistência Social são caracterizadas pelas filantropias. Seus representantes, que trabalham como voluntários, geralmente com a finalidade de prestar assistência social às crianças, idosos, portadores de necessidades especiais, pessoas carentes, doentes, dentre outros. Muitas vezes, esse tipo de associação é popularmente conhecido como ONG, mas vale a pena lembrar que nem toda ONG é uma associação. Temos aqui também a Associação dos Moradores. Essa, normalmente, as pessoas buscam melhoria de condições de vida e de moradia no seu bairro, reivindicando o acesso a serviços de saneamento, acesso à água encanada, telefonia, pavimentação das ruas, assistência médica, dentre outros. E ainda nesse slide a gente tem também a Associação de Consumidores, que muitas vezes são consumidores que se sentem lesados pelos vendedores ou lojistas ao comprar determinados produtos que podem ter problemas de qualidade ou estar sendo comercializado com baixos preços, com preços abusivos, E pensando nessas questões, alguns consumidores se organizam e fundam associações para defender os seus direitos. O próprio Código de Defesa do Consumidor, CDC, é um exemplo da conquista dessas associações. Bom, no próximo slide temos associações sociais em defesa da vida. É o caso de algumas pessoas que se unem em função de alguma tragédia que viveram, ou ainda situações de pais que perderam os filhos, vítimas de balas perdidas, o caso de doenças graves, dentre outras. Podemos citar como exemplos a Associação de Alcoólatras Anônimos, grupos de prevenção à AIDS, grupos de diabéticos, dentre outros. Temos também nesse slide outro exemplo, outro tipo de associação, que são as associações culturais e desportivas. Essas associações surgem da necessidade de defender as atividades literárias, artísticas, desportivas, dentre outras. A união de um grupo de pessoas em torno de atividades culturais ou esportivas pode se dar por meio de clubes recreativos ou clubes de futebol, como é o caso da Associação Desportiva de São Caetano, um time de futebol do estado de São Paulo. E por fim, temos também as associações de classe. Essa se dá quando empresários ou trabalhadores se unem para defender os seus interesses profissionais. Eles podem ser de uma associação de classe, responsável por congregar os profissionais de determinada área.
visam a atualização, o aprimoramento profissional através da promoção de eventos, cursos, vendas, de publicações da área, criação de grupos de trabalho, dentre outras funções. Não devemos, nesse caso, confundir as associações de classes com sindicatos ou centrais trabalhistas, que esses reivindicam, junto ao patronato e o governo, melhores condições de trabalho. Como um exemplo clássico desse tipo de associação, temos a Ordem de Advogados do Brasil, a OAB. Ela defende os interesses da classe dos advogados, bem como aprimoramento profissional e ao recomendar cursos superiores de direito. Bem, estudando cada um dos tipos de associações, com certeza você pode identificar as associações conhecidas ou as que, em sua opinião, deveriam ser fundadas na sua região. Mas não basta que você ache importante montar uma associação. Podemos dizer que para que as pessoas se organizarem em uma associação, é muito importante que existam 3 condições básicas. Vamos lá. Primeiro, é importante que exista um objetivo comum. Com certeza, é o primeiro grande passo para se montar uma associação. Um exemplo são quando vários produtores rurais vendem produtos diferenciados. Um trabalha com leite, outro com frutas, outro com pequenos animais e outro com grãos. Nesse caso, ficaria muito complicado fazer uma associação com interesses tão diversificados. As pessoas devem identificar os seus problemas ou as suas necessidades comuns e reconhecer que podem buscar soluções em conjunto. Outra condição básica para organizar uma associação é a figura da liderança. Para que uma atividade de um grupo tenha sucesso, é necessário que haja uma boa liderança, mas o que é liderança? Bem, mas o que é liderança então? Liderança é a capacidade de alguém que tem de conduzir um grupo de pessoas para atingir um objetivo comum. Podemos dizer que um bom líder é aquele capaz de estimular, criar estímulos para que as pessoas busquem soluções e resolvam seus problemas, facilitar o trabalho em conjunto e a integração das pessoas, reunir as pessoas em torno do objetivo, coordenar as ações das pessoas na realização das suas tarefas. Podemos dizer que um bom líder é aquele capaz de criar estímulos para que as pessoas busquem solução e resolvam seus problemas, que facilite o trabalho em conjunto e a integração das pessoas, reúna as pessoas em torno de um objetivo e coordene as ações das pessoas na realização das tarefas. Você irá estudar o tema lideranças mais profundamente na próxima disciplina, ou seja, a disciplina de administração rural. Mas é importante, antes de destacar, que para o líder tenha representatividade em sua associação, é necessário que ele saiba ouvir, que seja um bom negociador, seja honesto, conheça a realidade da associação, do ambiente em que ela está inserida, seja uma pessoa aberta para facilitar a participação dos outros e tenha paciência e competência para coordenar as suas tarefas. Outra condição básica para organizar uma associação é ter uma boa participação, uma participação efetiva dos membros. Em muitos casos, verifica-se que associados depositam toda a esperança no líder e deixam de participar ativamente da vida da organização. Quando uma pessoa participa efetivamente, ela pensa sobre determinada situação, sobre determinada proposta na associação, tem ideias, partilha suas ideias, avalia outras ideias, faz o seu julgamento baseado a partir de fatos e informações, respeita o estatuto da associação, compromete-se com aquilo que foi resolvido, parte para a ação e avalia os resultados da sua própria ação. Deve ficar bem claro que uma pessoa participativa não é aquela que passa durante toda a reunião falando suas opiniões sem escutar opiniões alheias. Para participar, o ato de participar não é analisar uma situação, enxergar o problema sem expô-los aos demais associados, para não criar conflito. Participar
é ouvir, expressar suas opiniões quando é necessário e respeitar a opinião alheia. Veremos agora, nos próximos slides, como se dá o processo de formalização de uma associação. É preciso seguir alguns passos formais para que ela funcione dentro da lei. Para a criação de uma associação, é preciso que um grupo de pessoas reúna com objetivos comuns, que dentro desse grupo seja escolhido algumas pessoas para formar uma comissão provisória que tomará as primeiras providências. Que o grupo elabore uma minuta do Estatuto da Associação. Que uma reunião seja convocada para a discussão preliminar do Estatuto. Também é importante que em todas as reuniões seja elaborada uma ata e que seja convocada a Assembleia para a fundação da associação. Nessa Assembleia deve ser aprovado o Estatuto por pelo menos 2/3 dos membros da associação. Deve ser eleita a diretoria e deve-se dar posse a seus membros. É importante também que seja feito o registro da associação em um cartório de títulos e documentos. É o tipo de cartório onde se registram documentos das empresas. Para isso, é necessário levar o requerimento de registro, a ata da fundação, o estatuto da associação e os documentos pessoais do presidente. Também é necessário que seja realizada a inscrição na Secretaria da Receita Federal para a obtenção do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ. É necessário que seja feita uma inscrição na Secretaria Estadual de Fazenda para que se obtenha a inscrição estadual. Esse passo só é necessário caso as associações comercializem produtos e precisem emitir nota. Também é necessário que se realize a inscrição na prefeitura. Isso é importante se a associação for filantrópica, para ficar isenta dos impostos e se for prestado serviços. Nesse caso, para emitir notas fiscais de prestação de serviço. E por fim, é importante que seja feita a inscrição no INSS e no Ministério do Trabalho, caso haja funcionários da própria associação. Após todos esses passos, a associação estará pronta para o funcionamento. Mas quando os representantes das associações não têm condições de fazer toda a parte burocrática de registro sozinho, é muito comum contar com a ajuda de um contador. E concluindo a aula, podemos perceber que a organização das pessoas em associações é uma das melhores formas que se tem de resolver os problemas e satisfazer as necessidades comuns. O gerenciamento da associação é mais simples e o custo de registro é menor, quando comparado às cooperativas. Muitas vezes ocorre que, à medida em que uma associação se desenvolve, ela acaba se transformando em uma cooperativa.